Vamos falar um pouquinho sobre educação de adultos? O tema que nós vamos trabalhar hoje é educação de adultos. Eu intitulei este momento nosso aqui de Ministrando aula na classe de adultos, reflexões, provocações, proposições. Quando são oferecidos cursos na igreja de capacitação de professores, na maioria das vezes são professores e professoras do departamento infantil da escola dominical que procuram estes espaços de capacitação. Poucas vezes vemos os professores da classe de adultos procurando capacitar-se melhor. Parece que os professores de criança, que muitas vezes têm que preparar o material, recortar algumas questões, preparar algumas brincadeiras, preparar o desenho, que ele precise de aprender mais sobre a metodologia, quais são os recursos didáticos, pedagógicos, mas que lá para a classe do adulto, o que nós fazemos? Temos um texto, pode-se ler o texto, ou até mesmo vir comentando o texto rapidamente. Mas isso empobrece aquele momento tão importante, que é o momento do aprendizado. Para ensinar crianças, existe uma ciência própria que nos auxilia nisso, a chamada pedagogia. Mas sabia que para adulto existe uma outra ciência, chamada andragogia? E é isso que eu queria partilhar com você. Algumas possibilidades que essa área do saber tem e que nos ajuda a melhorar ainda mais aquela aula que nós damos na escola dominical. Agora, se faz necessário entendermos alguns pontos. Primeiro lugar, o professor na classe de adultos precisa de vencer a barreira de achar que tem o saber e que vai ensinar os seus alunos alguma coisa. Aquele que vai trabalhar com adultos, ele precisa de entender que o seu papel não é daquele que ensina e então os alunos aprendem, mas de que ele é um facilitador, ela é uma facilitadora daquilo que eles estão aprendendo juntos na classe da escola dominical. Não basta que eu entenda muito bem do tema que eu estou ali apresentando. Além de estudar o tema, e claro, se aprofundar bastante, é necessário que o facilitador, a facilitadora, ele também estude os seus alunos. É necessário saber quem são, suas experiências. Por exemplo, o adulto precisa de saber uma coisa quando está neste processo de aprendizagem. Ele precisa de saber para que eu devo estudar isto. Tem que ter valor imediato para o adulto. Ele precisa de saber qual a função prática daquilo, como aquilo vai ajudá-lo, como aquilo é importante diante de tantas demandas na vida dele. Um ponto importante é o facilitador levar os seus alunos a um momento de expectativa. Gente, vale a pena estudar este tema. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e falar da relevância do tema e então dialogar com os seus amigos. O facilitador, a facilitadora precisa muito de trabalhar o tema da comunicação, como ele se comunica com aqueles e aquelas que estão na sua classe. Sabemos que é possível trabalhar o tema que estudamos através da Bíblia ou da revista da escola dominical de várias formas. Mas, vamos ser sinceros, muitas aulas são maçantes, difíceis demais de suportar, porque às vezes nós não usamos algumas regrinhas da comunicação para nos ajudar neste diálogo. Eu gostaria aqui então de apresentar estas regrinhas e pensar com você algumas possibilidades. Eu preciso de entender que se eu desejo comunicar aos meus alunos, eu preciso de levar em conta o que eles entendem. Eu preciso de conhecer o vocabulário deles. Por isso não basta eu pegar um texto que já está pronto
e que, quem sabe, tenha uma linguagem um pouco diferente daquilo que faz parte do comum, do dia a dia deles, e querer que eles entendam tudo aquilo que eu estou lendo ou colocando. Uma das coisas que o facilitador, a facilitadora deve fazer quando quer comunicar é tornar inteligível ou possível daquele que o ouve decodificar aquilo que ele está apresentando. Por isso, quando vamos preparar a aula, você não basta apenas ler, tente reescrever, tente reelaborar aquilo que está pronto, mas pensando em cada um dos seus alunos, das suas alunas, fazendo o link daquilo com o cotidiano dele, com o cotidiano dela. Um outro ponto importante tem a ver com o nosso entusiasmo, e aí estamos na área da comunicação também, porque eu posso tornar tão maçante a minha aula quando eu fico lendo um texto e isso vai cansando todo mundo, como também eu posso olhar para a pessoa e posso comunicar com ela, os meus olhos comunicam algumas questões, o meu jeito de falar, quem sabe o meu jeito de sorrir, possa mudar essa forma de diálogo. E aí então eu posso transformar aquele ambiente, o ambiente da classe, num ambiente de entusiasmo, de diálogo, de relação, onde eu chamo um aluno e peço que ele conte a sua experiência. O facilitador, a facilitadora tem um papel importante neste ato de entusiasmar aqueles que participam da sua aula. Quando você está preparando a sua aula, tente pegar coisas do cotidiano. Não basta falar apenas do contexto bíblico, mas algo que tenha relevância, que ele possa dizer, isto é prático para a minha vida. O papel também daquele que está à frente da classe de adultos é o de orientar, de demonstrar possibilidades. Existem tantos recursos que podemos utilizar, quem sabe cartazes, quem sabe uma revista, alguns recortes, pode-se usar o PowerPoint, pode-se usar algumas metodologias dividido em grupos menores, possibilidade de transformar aquele momento da classe um momento agradável, feliz, alegre. Vamos com entusiasmo entusiasmar os nossos alunos e alunas. Você pode se preparar bem, você pode ter os seus materiais, mas o seu sorriso, o seu olhar, a sua comunicação, seja ela verbal ou visual, como isso é importante, para que todos ali desejem caminhar melhor dentro das reflexões, dentro de tudo que desejamos ensinar e aprender, a construir o saber na nossa sala de aula. Vamos juntos transformar a classe de adultos numa classe mais animada, entusiasmada e que quer realizar mais e mais a missão de Deus.